Olá, queridos alunos, espero encontrá-los bem. Aqui quem fala é a professora Camila e que bom que estamos juntos para mais uma semana de trabalho em que daremos continuidade à nossa disciplina de neurologia. Bom, os nossos próximos vídeos, eles vão abarcar uma discussão bem interessante no campo da neurologia, que é justamente as contribuições da neurologia para o campo da educação e para os aspectos psicopedagógicos. Então, pessoal, os nossos próximos vídeos, eles vão trazer essa abordagem que, na verdade, é de grande interesse de muitos de nós, né? Que temos a nossa atuação dentro da escola ou voltada para o campo da educação. Bom, para nós iniciarmos efetivamente o nosso tema de hoje, é interessante nós conversarmos sobre algumas teorias da aprendizagem e do desenvolvimento que estão dentro, né, do contexto educacional, para que a gente faça, né, um link, estabeleça uma relação da neurologia com essas teorias. Para a gente começar, pessoal, a inteligência, e agora falando do aspecto neurológico mesmo, fisiológico, biológico, a inteligência ela não tem uma localização específica no cérebro, né? Na verdade, ela é fruto do funcionamento dos sistemas cerebrais que estão interconectados. E esses sistemas cerebrais que estão interconectados, eles dependem tanto da substância cinzenta, que não sei se vocês se recordam das nossas primeiras aulas de neurologia, que é onde se concentram os corpos celulares, os neurônios, ou seja, as principais regiões neuronais que processam as informações. Então, a inteligência depende, né, da substância cinzenta, obviamente, inclusive pessoas mais inteligentes, estudos dizem, né, que tem um aumento do volume da massa cinzenta, mas além dessa massa cinzenta em si, a inteligência também está relacionada com a eficiência da substância branca, que promove a conexão entre os diversos centros nervosos. Lembrando, queridos, que enquanto a substância cinzenta concentra os corpos celulares de neurônios, que é onde ocorre o processamento da informação, a substância branca concentra os axônios de neurônios, onde ocorre a transmissão dos impulsos. Por isso que a substância branca também é importante, pois é através dessa transmissão dos impulsos que haverá uma conexão entre os diversos centros nervosos que fazem parte dos lobos cerebrais, ok? Bom, diante disso, eu trouxe para nós algumas concepções de aprendizagem e desenvolvimento. Obviamente, né, gente, a gente tem que considerar que a inteligência ela está muito atribuída a um funcionamento biológico ou neurológico normal, né, eficiente. Entretanto, a gente tem que considerar também que não somente a questão biológica ou fisiológica ela interfere na aprendizagem, mas também nós temos o fator que está relacionado ao estímulo, né, e ao contexto em que a criança está inserida, ou que o aluno está inserido. Então, não somente o fator biológico faz diferença na aprendizagem, mas também a componente ambiental, social, o estímulo, né, que a pessoa recebe, também fará completa diferença no processo de aprendizagem, ou seja, na inteligência, né? Lembremos que o nosso cérebro, ele tem uma característica muito importante, que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade justamente é a capacidade do cérebro de modificar-se, tanto frente a uma condição de aprendizagem, quanto, por exemplo, em relação ao envelhecimento, ao amadurecimento do corpo, como também em situações para compensar prejuízos ocasionados ao cérebro, né? Então, o cérebro ele pode mudar-se para adaptação a essas diferentes condições. Então, pensando nisso, não somente é importante que nós tenhamos a compreensão, né, do funcionamento do cérebro, do biológico, não somente isso é importante para a inteligência, mas também que nós tenhamos em mente que a mediação, o contexto social e ambiental também é um fator preponderante para a inteligência, para a aprendizagem. Diante disso, nós temos aqui 3 concepções que eu irei apresentar a vocês sobre a relação entre a aprendizagem e desenvolvimento. Pessoal, qual é o objetivo da apresentação rápida dessas concepções? O objetivo é nós entendermos que existem teóricos que consideram o meio como o fator mais importante para a aprendizagem
E outros autores, outros pesquisadores, por outro lado, consideram que a maturação mental, biológico, ele é mais importante para a aprendizagem do que o próprio contexto sociocultural do indivíduo. E nosso objetivo não é validar uma teoria e desconsiderar outra. Nosso objetivo é conhecer as diferentes concepções para que cada um de nós façamos as nossas próprias análises, né, sobre aquilo que cabe ou que acha mais viável, mais aplicável para o seu contexto. Bom, a primeira concepção que nós temos aqui é a concepção de Piaget. Pessoal, Piaget, ele foi um teórico, um estudioso, né, da epistemologia genética, que era uma teoria, né, baseada aí também na aprendizagem, no desenvolvimento das crianças. Diante disso, a visão de Piaget é que o desenvolvimento da criança é independente do aprendizado. O que ele queria dizer com isso? Para Piaget, o aprendizado está mais relacionado ao desenvolvimento mental, à maturação mental, do que à mediação, ao contexto sociocultural do indivíduo. O que eu estou querendo dizer com isso? Calma, gente. Quero dizer o seguinte, quando Piaget determinava as suas zonas, né, de aprendizagem, as suas fases de aprendizagem, por exemplo, período sensório-motor, pré-operatório, operação concreta, operação formal, ele definia essas etapas com base nas idades dos indivíduos. A criança de 0 a 2 anos, que está no sensório-motor, faz isso. Depois a criança que está na fase pré-operatória faz aquilo. Ou seja, segundo ele, a criança só poderia fazer, ela só teria capacidade para exercer ou para fazer aquilo que era compatível com a sua fase de desenvolvimento mental, neurológico, ok? Então, para Piaget, o aprendizado não está envolvido ativamente no desenvolvimento. Eu vou explicar isso melhor agora. Piaget, ele também era psicólogo. E quando ele fazia suas análises, né, com seus pacientes, era muito comum ele perguntar para crianças de 5 anos, por exemplo, perguntas do tipo, por que o sol não cai? E aí, pessoal, por que ele fazia esse tipo de pergunta? Essa questão é interessante porque uma pergunta dessa, segundo Piaget, seria impossível de ser respondida por uma criança de 5 anos, pois, segundo ele, né, como a criança de 5 anos está dentro de uma fase específica do desenvolvimento mental, essa fase, ela não tem a maturidade necessária para que uma criança consiga responder uma pergunta como essa, tá? Então, para ele, o desenvolvimento ou maturação do cérebro é uma pré-condição para que o aprendizado aconteça. Então, para que a criança aprenda, primeiro ela precisa ter o desenvolvimento mental ou a maturação mental adequada, tá, pessoal? Então, isso aqui é importante a gente entender que para Piaget, primeiro vem o desenvolvimento cerebral ou a maturação mental, para que depois a aprendizagem aconteça efetivamente. Sem essa maturação, segundo Piaget, a criança não será capaz de aprender ou apreender determinado conceito. Bom, o segundo teórico, chamado de William James, segundo ele, aprendizado e desenvolvimento são processos que acontecem simultaneamente. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem que ela representaria essa segunda concepção, tá, de William James. Percebam, pessoal, que a bolinha azul está aqui representando o desenvolvimento e a bolinha verde a aprendizagem. Perceba que aqui o desenho tenta fazer uma sobreposição das duas imagens. Se a gente continuasse fazendo essa sobreposição, você veria uma imagem só no final, porque uma bola ficaria exatamente em cima da outra. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os dois processos acontecem simultaneamente, são a mesma coisa. Então, para James, a aprendizagem é desenvolvimento, ok? A terceira concepção é uma concepção de Kofka, que é um terceiro teórico que, segundo ele, primeiro, quando a criança dá um passo no aprendizado, ela vai dar 2 no desenvolvimento, ou seja, a criança aprende primeiro e depois ela desenvolve. Ok, mas como que se dá esse processo? Segundo ele, quando a criança aprende um determinado conceito, ela está se preparando para um desenvolvimento muito maior no futuro. Vejamos esse exemplo aqui dessa imagem. A aprendizagem, ela é tida como um processo que parece menor do que o desenvolvimento. Ou seja, quando a criança dá um passo aprendendo alguma coisa, ela está dando 2 passos maiores
num desenvolvimento futuro. Trazendo uma aplicabilidade aqui, pessoal, assim, para vocês entenderem isso aqui um pouquinho melhor, pensemos na situação em que a criança aprende, por exemplo, a multiplicação, tá? A criança, quando ela aprende a multiplicação, esse aprendizado que ela está aprendendo hoje, ele será importante para um desenvolvimento de um conceito muito mais amplo, muito mais complexo do que o que ela está aprendendo hoje. Exemplo, potência. Quando você faz lá 2 elevado a 3, né, em matemática, 2 elevado a 3, como que você resolveria essa sentença? 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, você transforma a potência em uma multiplicação. Perceba que hoje essa criança está aprendendo multiplicação. Ela não aprendeu potência ainda. Entretanto, a multiplicação aprendida por ela hoje fará com que essa criança desenvolva 2 vezes mais no futuro quando ela aprender potência. Ou seja, ao dar um passo aprendendo multiplicação, ela deu 2 no desenvolvimento, porque através desse conceito anterior, ela será capaz de aplicá-lo num conceito mais amplo e mais complexo, que é potência. Né? Lembremos que potência é um assunto na matemática que é dado muito depois da multiplicação, ou seja, ele é muito mais complexo. Então, quando a criança deu um passo aprendendo multiplicação, na verdade, mesmo que de forma inconsciente, ela está dando 2 passos no desenvolvimento, porque mais à frente ela irá aplicar esse conhecimento aqui em um outro conceito mais amplo e mais complexo. Então, voltando aqui, uma vez que uma criança tem aprendido a realizar uma operação, né, ela vai assimilar essa operação numa esfera de aplicação que não é a mesma que ela está aplicando agora, né? Vai ser em outra, né? Outra que vai ser muito mais complexa, muito mais, um nível muito maior do que aquele que ela acabou de aprender. É o exemplo de quando a criança aprende multiplicação e aplicará isso num conceito matemático mais complexo, que é a própria potência, o próprio aprendizado de potência, ok? Então, resumindo aqui, nós temos 3 concepções distintas. Para Piaget, primeiro vem o desenvolvimento, para depois ocorrer a aprendizagem. Ou seja, a criança precisa primeiro ter o desenvolvimento cerebral neurológico para que, enfim, ela consiga aprender. Para William James, aprendizagem e desenvolvimento são processos simultâneos, ocorrem ao mesmo tempo, são processos similares. E para Kofka, o aprendizado ele é menos amplo do que o desenvolvimento. E ao dar um passo na aprendizagem, a criança está dando 2 no desenvolvimento, ainda que a esfera de aplicação daquele conhecimento não se dê de forma imediata, ok? Resumindo, queridos, quando a gente vê a questão de Piaget considerava muito mais o biológico para o cognitivo. Para ele era muito mais importante a questão da maturação neurológica para a aprendizagem do que o contexto social em si. Pessoal, não estou querendo dizer que ele não considerava o contexto social. Sim, a mediação ela é importante, mas para ele, a consideração maior para ele era que a maturação neurológica fosse adequada para que então o indivíduo fosse capaz de apreender ou apreender algum conceito, ok? Trazendo agora uma outra visão diferente, que é a de Vygotsky. Vygotsky, pessoal, ao contrário de Piaget, ele considerava muito mais o papel da mediação, do contexto social, das interações sociais. Então, olha só, para explicar isso um pouco melhor, é necessário que nós façamos uma breve análise sobre as zonas de desenvolvimento previstas por Vygotsky. Pessoal, vamos considerar o seguinte, para Vygotsky, né, 2 crianças que tenham a mesma idade cronológica, exemplo, vamos pensar em 2 crianças que tenham exatamente 8 anos de idade. Para Vygotsky, 2 crianças com a mesma idade cronológica não necessariamente têm a mesma idade mental, não têm necessariamente o mesmo desenvolvimento neurológico. Olha só, ele está falando o seguinte, 2 crianças com a mesma idade cronológica não necessariamente possuem a mesma idade mental. E ele consegue provar, né, essa teoria dele através das zonas de desenvolvimento.
como que ele fez, né, os testes dele, como é que ele conseguiu chegar a essa conclusão para defender essa perspectiva. Bom, pensemos no exemplo de duas crianças com 8 anos de idade, ok, pessoal? Agora vamos imaginar o seguinte, essas crianças com 8 anos, elas têm conhecimentos que já estão consolidados, que elas já assimilaram, né, e que elas conseguem fazer ou responder porque já foi assimilado pelo cérebro delas, é compatível à idade delas. Esse conhecimento que as crianças já sabem, né, aquilo que já foi consolidado na mente delas, Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento real. Então, o que é a zona de desenvolvimento real? É aquilo que a criança já sabe, já foi construído, e ela consegue resolver sozinha, sem ajuda de ninguém, porque aquele conhecimento, aquele conceito já foi construído por ela, já foi assimilado. Bom, Vygotsky pegou essas duas crianças, tá? E submeteu essas crianças a situações de desafio. E essas situações de desafio, elas são situações que possuem um nível de complexidade maior do que a idade das próprias crianças. Então, pensemos que as duas têm 8 anos e que eu coloco elas para resolver situações, problema, compatíveis a crianças maiores do que a idade dessas crianças. Muito bem. Mas para que isso seja possível, Vygotsky coloca um mediador, ou seja, uma pessoa que vai ajudar essas crianças na resolução desses problemas mais complexos, mas essa pessoa não irá resolver por elas, ela irá auxiliar essas crianças, tá? Então vamos lá. Coloquei esse mediador para ajudar essas crianças na resolução dos problemas e eu percebi que a primeira criança, ela conseguiu resolver com a ajuda de um mediador problemas compatíveis a uma criança de 9 anos. Enquanto a outra criança conseguiu chegar até o nível de 12 anos. Percebam, pessoal, que eu submeti as crianças ao mesmo mediador, às mesmas condições problema. Entretanto, apesar de terem a mesma idade cronológica, elas conseguiram alcançar níveis, né, diferentes. Uma referente a uma criança de 9 e a outra compatível com uma criança de 12. Ou seja, nesse experimento, ele consegue demonstrar que não necessariamente duas crianças com a mesma idade cronológica possuem a mesma idade mental. Olha que interessante isso. Essa zona que essas crianças alcançaram com a ajuda de um mais capaz do que elas, que foi, primeiro, a de 9 anos e a outra atingiu a zona de 12 anos, é o que ele chama de zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que elas atingiram com a ajuda de um mais capaz. E essa zona em que o mediador atuou auxiliando na resolução dos problemas é o que ele chama de ZDP, zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, a ZDR, que é a real, é aquilo que a criança já sabe, sem a ajuda de ninguém. A ZDP, que é a proximal, é aquela zona em que a criança terá auxílio de um mediador, que será ou um adulto ou uma criança mais velha do que ela. Por quê? É uma pessoa que tem um nível, né, de conhecimento maior do que a criança. E a potencial é aquilo que a criança consegue alcançar com a ajuda desse sujeito ou desse mediador mais capaz. Quando, então, Vygotsky demonstra que duas crianças que têm a mesma idade cronológica, com a ajuda de um mesmo mediador, submetidas às mesmas condições problemas, alcançaram potenciais diferentes, ele está mostrando que não necessariamente aquelas duas crianças tinham a mesma idade mental. Pessoal, isso vai justamente em contraponto à teoria de Piaget, porque para Piaget, se essas crianças têm 8 anos, elas só poderiam resolver os problemas compatíveis à própria idade delas, correto? Porque, segundo ele, a maturação é um pré-requisito. E aí, Vygotsky vem com uma visão completamente distinta. Ele quer dizer o seguinte, olha, não é porque ela só tem 8 anos que ela não pode fazer algo que seja mais complexo do que a idade dela. Então, são visões diferentes, e aí a gente percebe que Piaget valoriza primeiro o desenvolvimento mental e Vygotsky valoriza principalmente a mediação. Porque, segundo ele, de acordo com a mediação que é dada ao indivíduo, ele pode alcançar potenciais diferentes. E aí, pessoal, isso é muito importante. Porque quando a gente percebe que duas crianças que têm a mesma idade cronológica não têm a mesma idade mental, a gente, enquanto professor, consegue entender
Porque que numa mesma classe nós temos alunos que não, alguns que aprendem mais rápido e outros que não conseguem aprender tão rápido. Isso, na verdade, pode estar associado com esse potencial que é diferenciado nesses alunos. E aí, quando você percebe que a ZDP de um aluno é maior do que a de outro, você entende que aquele outro que tem um menor potencial precisa receber mais estímulos para que consiga também alcançar os mesmos níveis potenciais dos outros alunos, ok? E aí, só voltando àquela questão inicial de Piaget, quando Piaget fazia essa pergunta, né, para uma criança de 5 anos, por que que o sol não cai? E aí, agora trazendo para a abordagem de Vygotsky, será que uma criança de 5 anos realmente não seria capaz de responder essa pergunta? Talvez sim, né, pessoal? Talvez da forma dela, com a linguagem dela, mas talvez com o mediador, ela seria sim capaz de responder uma pergunta como essa. Só lembrando, queridos, que nosso objetivo aqui não é trazer uma defesa de uma teoria em detrimento da outra, mas é que vocês entendam que existem abordagens distintas, né, sobre esse entendimento da aprendizagem e da inteligência. Bom, para nós encerrarmos essa aula, pessoal, eu vou abordar com vocês rapidamente a questão das dificuldades de aprendizagem, né? E o que isso relaciona-se com a neurologia. Nós falamos, por exemplo, aqui, que existem diversas visões diversificadas acerca de aprendizagem e desenvolvimento. Enquanto autores acreditam que o desenvolvimento neurológico é mais importante, outros acreditam que a aprendizagem está envolvida mais com o contexto sociocultural, ou seja, com o estímulo do ambiente que o indivíduo receba. Independente dessas visões, né, a gente entende que as dificuldades de aprendizagem que aparecem no contexto escolar, elas podem ser provenientes de vários fatores, de várias causas, né, que envolvem desde problemas neurológicos até também problemas associados com o contexto em que o indivíduo está inserido. Por exemplo, dentro do campo educacional, pessoal, nós temos duas linhas de conceitos, né, sobre os problemas da aprendizagem. Alguns autores, né, consideram que existe uma diferença entre dificuldade de aprendizagem e distúrbio de aprendizagem. Vamos lá. O que seria uma dificuldade de aprendizagem no contexto educacional e o que seria o distúrbio de aprendizagem no contexto educacional? A dificuldade, pessoal, ela está relacionada com problemas que têm origem pedagógica e ou sociocultural. Ou seja, quando a gente fala que o sujeito está com uma dificuldade de aprendizagem, o problema não necessariamente está no aluno, ou seja, naquele que tem a dificuldade. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um aluno, João, que ele não se dava bem com matemática. Ele estudava numa escola A, e nessa escola A ele tinha um péssimo rendimento na matemática. Ele não aprendia e ele não conseguia ter uma eficácia, né, no aprendizado dessa disciplina. E aí a mãe dele, preocupada, a mãe do João, resolveu retirá-lo da escola A e colocou ele na escola X. Chegando na escola X, esse menino mudou completamente o seu rendimento. Ele passou a ter não somente um estímulo para aprender matemática, como isso foi perceptível no aumento das suas notas. Um dia, conversando com ele, a mãe dele descobriu que o professor de matemática da primeira escola, segundo João, era autoritário, ele não deixava que os alunos expressassem, né, as suas dúvidas, enfim. E João passou a ter desinteresse e até mesmo medo, né, de aprender a matemática. Então, quando ele mudou de escola, né, tendo um professor diferente, com uma abordagem diferente, ele passou a aprender. Então, nesse contexto, nós temos um problema que é de ordem pedagógica, ou seja, era a didática do professor, a abordagem dele que não favorecia a aprendizagem. É um exemplo de dificuldade de aprendizagem. Outro exemplo, a aluna Maria ia muito bem, né, na escola, o rendimento dela era muito interessante em quase todas as disciplinas, e de repente, do meio do ano em diante, ela passa a ter uma queda expressiva nas suas notas. E a pedagoga, ao conversar com a aluna, descobre que os pais da menina haviam se separado recentemente.
E a aluna, então, um pouco abalada com essa condição, passou a ter essa queda, né, no seu rendimento. Esse é um exemplo, né, de um contexto, de um problema social, sociocultural, no caso, e que afetou, né, a desenvoltura dessa aluna. É um outro exemplo de dificuldade de aprendizagem. Ou seja, a dificuldade de aprendizagem, ela relaciona-se com problemas que podem ser de ordem pedagógica e socioculturais. Então, não necessariamente o aluno ele é culpado por aquele problema, né? Isso pode estar vinculado a outras questões externas ao aluno. É o exemplo da João e da Maria. Temos alunos também, por exemplo, que tiveram privação da aprendizagem, porque vieram de locais pobres, né, que não tinham condições de ter acesso à escola. Também é um exemplo de um problema cultural, econômico, né, que vai afetar a aprendizagem, né? Então, é uma dificuldade de aprendizagem. Todos esses exemplos caracterizam a dificuldade de aprendizagem. Já os distúrbios de aprendizagem, pessoal, diferente das dificuldades, eles estão associados a comprometimentos neurológicos, ou seja, afetam o funcionamento biológico do indivíduo. Afeta as funções corticais, ou seja, afeta o córtex cerebral de alguma forma. Nesse conceito, então, nós estamos falando de um problema biológico, fisiológico. Então, o indivíduo ele tem uma alteração no cérebro ou no funcionamento cerebral que interferirá na sua capacidade de aprendizagem, ok? Então, o distúrbio, diferente da dificuldade, está associado à questão biológica do indivíduo, ou seja, está mais centrada, sim, no próprio indivíduo. Lembrando que distúrbio não refere-se a comprometimentos no tipo de deficiências intelectuais. Podem ser, sim, deficiências intelectuais ou podem ser também comprometimentos que afetam o funcionamento do cérebro, que não representa uma deficiência, mas sim um funcionamento diferente, né, cerebral, que vai trazer alguns transtornos ou algumas dificuldades no momento da aprendizagem, ok? Então, o distúrbio pode envolver tanto deficiências intelectuais, quanto também uma alteração no funcionamento, no processamento do cérebro, que é o caso, por exemplo, da dislexia, que afeta principalmente o lobo frontal, é o caso, por exemplo, da discalculia, que afeta, né, outro lobo cerebral, que é o temporal. Enfim, existem alterações, né, no funcionamento do cérebro que também são considerados distúrbios de aprendizagem. Então, os distúrbios, diferente da dificuldade, eles envolvem alterações neurológicas, comprometimentos neurológicos e, portanto, são de ordem biológica, ok? Bom, pessoal, nós vamos encerrar essa nossa primeira videoaula, ok? E no nosso próximo vídeo, nós daremos continuidade a essa abordagem educacional e psicopedagógica da neurologia. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.